Há duas palavras no Novo Testamento que nos ensinam sobre ser filho. A palavra huios e a palavra teknon. Teknon é aquele que é filho por direito de nascimento, porque ele nasceu de alguém, ele é filho desse alguém. E a palavra huios, ela se refere àquele filho que reproduz o estilo de vida do seu pai. Aquele filho que reproduz o caráter do seu pai, que copia a vida do seu pai. Agora nós podemos olhar para Mateus capítulo 5, os versos 43 a 45 e entender essas duas palavras dentro do texto, ou pelo menos entendermos o sentido da palavra huios. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Agora, quando nós olhamos para isso e vemos as atitudes de Jesus como aquele que se doou na cruz por todos os pecadores, incluindo eu e você, quando olhamos a atitude de Jesus trazendo perdão e restauração para uma mulher pega em adultério, uma mulher pecadora, libertação para uma mulher que estava endemoniada, quando vemos Jesus entrando na casa de pecadores, de publicanos, cobradores de impostos para o Império Romano, quando olhamos a sensibilidade e compaixão de Jesus para com todas as pessoas carentes, nós descobrimos que amar o inimigo, orar pelos que perseguem, abençoar aqueles que aos nossos olhos não merecem, esse é o caráter de Deus. Então, a palavra huios, ela aparece aqui quando o texto nos diz para que vos torneis filhos, huios, do vosso Pai Celeste. Ou seja, nós nos tornamos filhos maduros que copiam o caráter do Pai quando nós amamos o inimigo e oramos por aqueles que nos perseguem. Então, como nós sabemos que Deus faz assim? O próprio texto, o próprio Jesus fala isso. Porque Jesus, ele identifica, olha, o Pai é aquele que faz o sol nascer sobre justos e injustos, faz a chuva descer sobre justos e injustos. Então, nesse sentido, quando nós deixamos que o nosso caráter seja transformado pelo Espírito Santo, nos tornamos mais parecidos com Ele, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Nós começamos a ter atitudes doadoras, atitudes abençoadoras, começamos a ter atitudes perdoadoras, até com aquele que, entre aspas, não merece, porque nenhum de nós merecemos. Mas nós avaliamos que aquele que nos fere, aquele que nos persegue, aquele que vem contra nós, não merece. No entanto, Deus demonstrou o seu amor agindo em nosso favor, nos perdoando, abençoando, oferecendo salvação, mesmo sem merecermos. Essa é a essência do cristianismo. E quando nós agimos dentro dessa essência do cristianismo, o nosso caráter fica mais semelhante ao coração do Pai, ao caráter de Jesus. Então, agora lembre-se que quando Jesus está falando aqui de amar o inimigo e orar pelo que persegue, ele está falando para um povo que estava sendo perseguido pelo Império Romano. Aquela terra, o Israel, Israel, estava sendo dominada pelo Império Romano e eles eram perseguidos, espoliados pelos romanos. E Jesus está falando para eles: ame o inimigo, ore por aqueles que perseguem você. Isso é o que deve nortear a nossa vida. Os nossos relacionamentos, de forma geral, precisam ser guiados por esse princípio mais elevado de amar e de orar pelo outro, seja na nossa casa, no relacionamento conjugal, pais e filhos, no trabalho, na igreja, com as pessoas que nos perturbam, enfim, tendo o caráter de Jesus, abençoando e perdoando.